a gente combinou, mas a gente combinou, mas vai fazer diferente. Esse título, né, que a gente combinou de escolher e tal, por que a gente chamou da diversidade? Diversidade versus universidade. Primeiro, a gente tinha pensado, né, eu sugeri, da diversidade à universidade. E a Ana-Luísa me chamou a atenção que isso fazia um caminho contínuo, que é exatamente o que a gente quer mostrar, que não existe essa possibilidade da diversidade caber na universidade. Porque a diversidade é exatamente a diferença um a um. É aquilo que é de singular. E a universidade é do universal, é do conjunto fechado, é do para todos. Então, a gente resolveu colocar esse xizinho mostrando essa antinomia. Era só isso que eu queria introduzir. Vai lá, Ana. Então, eu vou começar, eu acho que eu vou apresentar um pouco assim o cenário, né? Porque, enfim, não é todo mundo que está aqui, que já escutou antes eu e Tereza falarmos sobre esse assunto, né? Então, assim, eu e Tereza, nós estamos pela Escola Lacaniana do Rio de Janeiro, no movimento Articulação, né? Que é o movimento das entidades, Articulação das Entidades Psicanalíticas Brasileiras, né? É um movimento que surgiu no ano 2000, com várias sociedades, escolas de psicanálise de todo o Brasil, né? Que se juntaram com todas as suas diferenças, mas se uniram, né, na tentativa de defender a psicanálise como ela foi criada e sustentada por Freud há mais de 100 anos, né? E aí, desde isso até anteriormente, já na década de 70, né, começaram a surgir projetos de lei com a tentativa de regulamentar a psicanálise, de torná-la uma profissão, né? E até hoje a gente enfrenta esse cenário, né, de projetos de lei, e então a gente está sempre se movimentando para barrá-los, né, para fazer com que eles não sejam aprovados, e embora a gente saiba que alguns são rejeitados, novos projetos surgem, né? Esse primeiro projeto que motivou essa articulação, digamos assim, entre algumas escolas, ele tinha um apoio na base evangélica, era da SPOB, né? E durante algum tempo o nosso, digamos, inimigo era a bancada evangélica e a religião, então isso é interessante, mas vai lá. Então, assim, são décadas, né, nessa assim, sustentação, né, de lutar contra a regulamentação da psicanálise. A última vez que eu e Tereza falamos aqui na escola, né, existiam 2 projetos de lei nesse momento no Senado, né, naquele momento, e um deles recentemente foi rejeitado. Então, a gente hoje tem um projeto. Esse que foi rejeitado, né, que era o projeto de lei do Senado 174, de 2017, ele colocava a psicanálise no mesmo saco que várias outras práticas, terapias, isso e aquilo, enfim. E ele não era um projeto tão bem escrito e fundamentado, sustentado. Então, a gente, do Movimento Articulação, nós já esperávamos que esse projeto fosse ser rejeitado no Senado, e isso aconteceu agora nesse ano. Só que tem um outro projeto de lei que ainda está lá no Senado, aguardando um senador que possa ser o relator desse projeto, é o projeto 101 de 2018. Ana, explica melhor o que é um projeto ser rejeitado, qual é a vantagem e por quê. Sim, esse projeto que foi rejeitado, né, assim, ele foi arquivado, acabou, assim, ele foi rejeitado, terminativo, então, assim, ele é arquivado e não tem mais chance dele sair de uma gaveta e virar, e ser aprovado e aí regulamentar. Então, assim, isso está terminado. E isso é muito bom, porque foram, desde 2017, então foram 5 anos para que isso acontecesse. E muito movimento para que isso acontecesse, né? Então, assim, psicanalistas que estão no movimento Articulação foram a Brasília, conversaram com senadores, com os assessores dos senadores, para que uma relatoria dizendo que esse projeto não era interessante para os psicanalistas, né? Enfim, teve todo esse movimento e aí agora ele foi rejeitado. Então, ele não existe mais, vamos assim dizer, ele já está, ele terminou, ele é engavetado e não tem mais chance dele vir a ser, enfim,
trazido de novo à cena, né? Mas existe um projeto de lei, que é esse 101, que está lá no Senado, que ele visa regulamentar a psicanálise, e ele é específico e exclusivo da psicanálise, né? E ele é um projeto um tanto quanto perigoso, porque ele é muito bem escrito e sustentado, né? Para quem é psicanalista e lê esse projeto, a gente, enfim, encontra alguns equívocos, né? Mas para muitas pessoas, né, leigos, políticos, né, está muito bem sustentado, assim, né? Dá para ler e falar, nossa, realmente, tem aqui uma razão para regulamentar a psicanálise, né? E bem sustentado com conceitos, de certa forma, que são os nossos. Sim. Aquilo que a gente considera um bom argumento, eles estão usando para eles. Um bom argumento para não regulamentar, eles usam o mesmo argumento para regulamentar. E, inclusive, ele é tão, vamos assim dizer, bem pensado, né? Que lá tem, como é que se formam, então, os psicanalistas? Quem seriam as pessoas que teriam direito a ter esse registro como psicanalista, né? Aí tem lá que são pessoas que se formem em bacharelados de psicanálise, pessoas que tenham mestrado, doutorado em pós-graduações de psicanálise, e aqueles que fazem formação em entidades de notório saber, ou seja, escolas e sociedades. Então, ele inclui quem hoje faz formação nas escolas de psicanálise nas sociedades, né? Ele inclui como esses também vão ter lá o registro de psicanalista, né? O que para alguns pode ser um tanto quanto sedutor, né? E esse projeto de lei, então, ele fala em bacharelados em psicanálise, o que não existe, né? E não existe porque Freud fez questão de sustentar a psicanálise como um saber que não cabe na universidade, né? Que a formação não é por aí que se passa, né? E aí esse projeto de lei, ele meio que abre a possibilidade de existirem graduações em psicanálise, né? E aí, uma outra questão é que mesmo que a gente não tenha, então esse projeto de lei está lá no Senado, não foi votado, né? Enfim, a gente está aí brigando para que ele não seja aprovado, né? Pensando também que ele é de 2018, já são alguns anos nessa luta e nesse movimento. Mas aí, o que acontece? No ano passado, meio que por uma outra via, né? Que não essa do Congresso, dos projetos de lei, né? Uma universidade lançou um curso à distância, um bacharelado em psicanálise, com aulas apenas online, inclusive, né? Um curso totalmente à distância. E como que eles conseguiram fazer isso, né? Porque antes desse não existia, né, curso de bacharelado em psicanálise. Conseguiram porque existe uma portaria do MEC que possibilita com que uma universidade abra um curso e só depois da primeira turma formada o MEC vai averiguar se esse curso pode continuar existindo, né? Vamos assim explicar. Então, eles lançaram esse curso, as pessoas podem se inscrever, elas vão estudar psicanálise numa universidade, como um bacharelado. Aí existe uma garantia de que depois de 4 anos essas pessoas vão ter um diploma em psicanálise, não vão ser psicanalistas diplomados, né? E aí a gente sabe que isso também indica, também contribui para que se tente regulamentar a psicanálise, porque se um estudante acabou a graduação em psicanálise e tem um diploma, ele precisa que esse diploma seja reconhecido enquanto uma profissão. Então, ele vai pressionar para que isso se torne uma profissão regulamentada, né? Parece que essas coisas vieram não por acaso, mais ou menos encaixadas, né? Exato. Então, hoje a gente tem esse cenário, que é um projeto de lei que tenta regulamentar a psicanálise e que cita possibilidade de criação de bacharelados em psicanálise e um bacharelado já lançado, né, de uma universidade, enfim, particular, né, que, inclusive, diz isso, diz da tentativa de regulamentação, aponta que isso pode acontecer, né? Um detalhe, o dono dessa universidade é um deputado federal da situação do governo, portanto, também o projeto de lei também tem origem num senador que é
também ligado ao governo. Quer dizer, as coisas não parecem assim tão ingênuas, né? Exato. E aí a gente sabe que tem todo o interesse mercadológico, né, na criação de novos cursos, né, na criação de curso de psicanálise, porque isso atrai. Então tem todos esses interesses, né, que a gente sabe que estão em jogo, né? E aí a gente vai no ponto que é o mais importante, né? Assim, por que não regulamentar a psicanálise, né? Esse bacharelado, né? O que que a gente vê? Que ele já garante antecipadamente um diploma em psicanálise, né? Ele garante uma formação. E tanto Freud como Lacan, né, vão dizer, né, que uma formação ela é algo do singular, né? Lacan vai dizer que ele não garante a formação, ele garante as possibilidades de uma formação. Se isso vai se dar ou não, né, isso vai depender do percurso de cada psicanalista, né? E a formação em psicanálise, né, ela começa na análise pessoal, porque tem a ver com isso que é a experiência no divã, né, a experiência com o inconsciente. E isso não tem como regulamentar, e nem como colocar numa universidade, né, que, como o nome já diz, e Teresa ressaltou isso, né, tem uma padronização, né, tem essa coisa da universidade, é um curso padronizado, para todos é igual, né, e isso vai na contramão do que Freud e Lacan, né, mas desde Freud, né, sustentou como uma formação em psicanálise, né. E aí é muito complicado, porque como é que... Aí a universidade diz, né, mas nós vamos indicar aos alunos que eles procurem uma análise pessoal, né, mas o sujeito busca uma análise não porque a universidade disse ou porque alguém disse que ele tem que buscar, né, não tem como, assim, funcionar dessa maneira, né. O sujeito que busca uma análise busca por suas questões, enfim. Então, não tem como uma graduação, né, sustentar isso, que é o tripé da psicanálise, que é a análise pessoal, a supervisão e o estudo teórico com os pares, né, ou com os ímpares, né, com aqueles que estão ali na mesma entidade, na mesma escola de psicanálise, né. E o que não significa dizer que não há um rigor conceitual, né, e uma sustentação ética da psicanálise, né? Então, há esse rigor, há toda uma sustentação ética, mas que não passa pela universidade, pelo contrário, né? Assim, se passar pela universidade, a gente não está dizendo de um rigor aquilo que Freud inventou, né? E o que a universidade propõe, né, a gente entende que é falar de um conhecimento teórico, né, assim, a psicanálise como um conhecimento. E a gente fala da psicanálise enquanto um saber, né, enquanto um saber que tem a ver com o consciente. E por isso não cabe numa grade curricular, né, porque é um saber que é sempre construído e reconstruído por cada analista que vai fazer o seu percurso e a sua formação. Tereza, quando você quiser pegar a palavra, e depois eu continuo. Eu queria falar uma questão que é importante, assim, né? À toa que esse curso surgiu agora, assim, essa proposta, e outros 1000 cursos de psicanálise, porque, assim, eu tive a informação agora, através até de uma analisanda, que o curso de psicologia, por exemplo, foi o segundo mais procurado esse ano no Enem, né? Só perdeu para medicina. Então, assim, em função da pandemia, né, assim, as pessoas constataram que se evidenciou, digamos assim, uma fragilidade psíquica, enfim, as questões sintomáticas eclodiram por conta do real, da morte, né, das perdas. Então, assim, isso também abriu para muitos jovens e muitas pessoas essa possibilidade de trabalhar, uma possibilidade mercadológica, diga-se de passagem. Então, não é à toa que também esse curso nasce nesse momento, né, assim, porque tinham condições favoráveis à sua aprovação do ponto de vista social. Acho que isso é importante dizer também. Sim, né, tem um interesse, já que aumenta a procura por análise, terapias, enfim, né, nesse momento, então tem um interesse mercadológico, né, enfim, de mais profissionais. Oferecer um produto. Sim. Bom, então, eu vou falando algumas coisas, você vai entrando também, se te ocorrer e tal, né?
Bom, eu queria dizer da minha entrada, né, no movimento de articulação, que eu fui... Assim, por que eu entrei no movimento de articulação? Eu sou muito antiga. Eu estudei, me interessei pela história da psicanálise, fui pesquisadora nessa área. Então, esse negócio do movimento de articulação é ligado a uma certa história, né, da psicanálise, como é que a psicanálise vem se constituindo, os analistas vão se formando, e achei que eu podia contribuir e tal. Mas, assim, eu, por outro lado, ouvia dizer que era um lugar complicado, chato e tal. E hoje eu identifico o quê? O que é chato e complicado? É porque é muito engraçado, somos todos psicanalistas, vamos para lá, todos imbuídos de que todos, e que vamos nos combinar, e que vamos... Eu nunca vi tanta diferença como nesse grupo. Para vocês terem uma ideia, para a gente formular um texto, qualquer que seja esse texto, ele fica rolando meses, e tira crase, bota vírgula, bota isso aqui. E aí você lembra muito do que o Freud falou, né? Quer dizer, a diferença, o estranho, aparece no familiar, né? Então, isso é chato e é pesado e tal. E a primeira surpresa que eu tive, achando que o movimento de articulação, a gente ia discutir lá o que é a psicanálise, nós íamos chegar a um acordo do que é a psicanálise, íamos começar a divulgar isso e usar essa definição, digamos assim, do que é a psicanálise, como uma maneira de trabalhar, né? E eu ouvi da Fernanda Costa Moro, ela dizendo assim, se a gente disser o que é a psicanálise, a gente está regulamentando. Falei, bom, então a gente, pelo menos, pode dizer o que não é a psicanálise. E, a partir desse projeto, inclusive, que foi arquivado, que era mal formulado, a gente podia dizer isso aqui é um furo, e dizer o que não é a psicanálise. Só que ela diz, ao dizer o que não é a psicanálise, a gente também está regulamentando. Então, vocês percebem aí, né, a dificuldade que é a gente trabalhar nesse movimento de articulação com essa proposta de não regulamentar. Né? Agora eu estou falando aqui com vocês, estou pensando se o fato da gente falar o que é a psicanálise, a fala, a linguagem em si, já não é uma certa regulamentação. Né? O quanto essa linguagem tem que ser frequentemente esburacada por essas coisas. Tira crase, bota crase, uma vírgula, é um inferno, mas é necessário essa constante nodulação, amarra, desamarra, né? Bom, enfim... Ana Luísa, oi. Não, eu acho que você podia falar um pouco para quem está chegando, que não é. A Renata até trouxe uma observação dos cursos que existem, né, na universidade. Acho que a Miriam falou. Não, a Miriam falou. Isso que eu ia falar, a Miriam. Ela trouxe um comentário ótimo. Que eu acho que é importante. Outra coisa que eu acho que é importante vocês situarem é a questão do que é esse inconsciente, por que o inconsciente não é regulamentável. Eu acho que falar um pouco sobre isso, porque nem todo mundo habita esse campo, né? Nem todos que estão aqui, né, habitam esse campo, né? Então, eu acho que talvez seria interessante falar um pouquinho, né, do porquê que é impossível você ter, né, assim, falar em psicanálise e regulamentação, e impossível você falar de psicanálise e bacharelado de psicanálise numa graduação universitária. Sim. Vou pegar primeiro a Miriam, Tereza, ela fez um comentário ótimo, que era uma coisa que eu ia falar, né? Porque existem mestrados, doutorados, especializações em psicanálise, né? Tem lá, o nome psicanálise, inclusive, está no título, né, da pós-graduação, né? Eu acho assim, é claro que assim, é necessário que nessas pós, né, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Mas é diferente um curso que tem como objetivo a formação de psicanalistas, e que deixa isso claro, assim, de saída, né? Isso aqui é um bacharelado para formar psicanalistas, o diploma vai vir lá, você é psicanalista, né? De cursos que falem da teoria psicanalítica, né? Como na própria graduação em psicologia, né, se fala em psicanálise, né? Assim, existem professores que, fora dali, são psicanalistas que estão na universidade e que dão disciplinas. Tereza mesmo, né, deu aula numa faculdade de psicologia, né? Sim. Fundamentos de psicanálise durante anos. Mas agora, é diferente. Eu queria falar um pouco disso, está aqui anotado para falar adiante, que é assim, eu não posso dizer absolutamente se não existe, mas geralmente
os cursos de pós-graduação, de uma maneira geral, mestrado, doutorado, eles são aplicados. A psicanálise, a cultura, a psicanálise social, a psicanálise teoria psicanalítica e sempre aplicada a uma área. Dificilmente você vê um curso de pós-graduação de psicanálise clínica. A psicanálise clínica ela não entrou ainda na universidade, enfim, está tentando entrar agora com esse bacharelado, porque depois do bacharelado vem doutorado, mas exatamente porque na clínica é que há essa diferenciação da formação do analista e a possibilidade do analista atuar como clínico. Agora, você pode ter pesquisadores a psicanálise e antropologia, a psicanálise, por exemplo, o João Birman trabalha muito na UERJ com a questão do social e a relação com a psicanálise. Então, eu até tinha que separar para comentar que, com essa abordagem desse curso de graduação, como foi proposto, e eu ressalto aqui que é curioso que nesse curso o corpo docente não tem nenhum psicanalista, nem um psicanalista e nem alguém que se diga psicanalista, não tem. A coordenadora é uma psicóloga com especialização em saúde pública, então vocês veem como é que a coisa está distorcida. Eu acho, inclusive, que se esse modelo do bacharelado ele pega como uma definição do que é um psicanalista, a proposta é de formar um psicanalista clínico. E a gente vai perder todo esse enriquecimento que está na formação dos psicanalistas e na própria circulação do discurso psicanalítico, que como Lacan propôs nos 4 discursos, e o Freud também antes disso disse, né? Da psicanálise poder atuar na política, poder atuar na cultura, poder atuar na saúde pública, poder atuar... Quer dizer, essa possibilidade de abertura da psicanálise para além da clínica, o bacharelado acaba, porque ele é eminentemente clínico. Ele é para formar psicanalistas que atendam na clínica. Né? Então, isso já é uma grande distorção do que é a psicanálise, né? Um fechamento, né, disso. Posso retomar? Tem mais alguma questão aí? Acho que tem outra questão no chat, né? Não, pode continuar. Eu não estava olhando o chat, por isso comi mosca. A Vera que me teve essa... Bom, então, eu estava falando, né, dessa surpresa, né, de dizer o que é psicanálise e o que não é psicanálise, e do esforço que fica no movimento articulação para que a gente não atue como regulamentadores. Inclusive, já aconteceu de muita gente sugerir, dizer, mas por que vocês, então, não regulamentam? Né? Essa questão da autorregulamentação, como alguns falaram e propuseram, né? Não se trata disso, nem autorregulamentação. Né? E aí eu vou aproveitar, vou ver se aborda um pouco o que a Vera estava falando, né? Porque é muito difícil a gente falar para uma pessoa que não seja psicanalista por que a gente não quer regulamentar. Isso é impensável. Para os políticos, então, é um absurdo isso que a Vera falou, mas por que o inconsciente não pode ser regulamentado? Isso é a pergunta mais que vem assim imediatamente. Mas como assim? Aí, trabalha com não saber? Como assim? Quer dizer, é muito estranho, né? E é um esforço muito grande a gente conseguir uma linguagem que possa abordar isso de uma maneira que o outro entenda, que não seja permeado, né, por esses conceitos psicanalíticos. Então, aqui é a questão do inconsciente. Né? Eu vou até usar um pouco a tradução em francês, né, que o Lacan dá num determinado seminário, que ele chama o inconsciente de o inconnu, o desconhecido. Não é o não conhecido que pode se formar em conhecimento. Para a ciência, por exemplo, a ciência trabalha com o desconhecido, com o ignorado, mas ela trabalha com o propósito de ali, onde não há o conhecimento, não há o saber, ela vai colocar um saber. E assim ela vai. Quer dizer, ela é alimentada por um não conhecimento, por um desconhecimento, por uma ignorância, mas o objetivo dela é tampar essa ignorância. Enquanto a psicanálise e o inconsciente é sustentar esse não saber, essa falta de saber radical, que jamais vai poder ser obturada, é sustentar isso para que ali o sujeito possa surgir
com algo que é da ordem da invenção. Então, eu estou tentando, né, o mais que eu posso. Não sei se isso ficou claro, mas por que o inconsciente não pode ser regulamentado? Porque ele é algo que surge a nível da invenção. Eu estava fazendo uma live com uma colega lá da articulação, não sei aonde mais, não me lembro, e eu disse assim, gente, ia falando aí da formação do psicanalista, não propriamente do inconsciente, mas assim, um artista tem um curso, até a Terezinha, que teve uma pessoa que é assessora aí, que veio nos orientar para alguns procedimentos, ela disse assim, não, mas o artista faz curso, tem curso de cinema, tem curso de artes plásticas, tem curso... Ele faz curso, mas o curso não garante que ele se torne um artista. Ele pode se tornar um artista sem o curso, e pode fazer o curso não ser artista, e pode fazer o curso e o nome não explodir ser um artista. E o nome pode explodir ser um artista, e, de repente, o nome pode desaparecer. Então, vocês veem como eu estou tomando aí um paralelo entre o inconsciente e a produção artística, com isso que surge, com esse frescor, como é impossível. O cara famoso está lá, o nome é um artista. De repente, ele entra no ostracismo. Você falou do jogador também, né, Tereza? Jogador de futebol. Falei do jogador, pois é. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que não está formado ali. Ele é um artista e vai ser até morrer. Não, pode ser que, de repente, ele esteja na lata do lixo. Ai, que droga, né? Enfim, ninguém mais dá valor. Mesma coisa o jogador de futebol. Ninguém contrata um jogador de futebol porque ele é um atleta, porque fez um curso de futebol, porque está jogando bem. E se o cara começa a não jogar bem, a pisar na bola, vai embora, some, desaparece, ninguém mais fala mais nele. Né? Às vezes ele até volta, de repente se recupera. Então, é uma coisa medida, o inconsciente é medido pelo seu desempenho, né? Por aquilo que surge, que surge no sentido de surpresa. Por isso não pode ser regulamentado e não pode ter previsão num curso do que você tem que saber para ser analista. Né? Não há possibilidade disso. Bom, deixa eu ver o que mais que eu recortei algumas coisas históricas assim, né, no Lacan e no Freud. O Lacan ele cita o Freud ele lembra do Freud quando o Freud foi convidado para proferir uma palestra numa universidade americana, 20º aniversário da universidade em Stanley, em 1909. E ele, numa carta a Jung, diz assim, comenta esse convite dizendo para Jung o seguinte, isso é a promessa de uma forte estimulação da psicoterapia entre eles. Olha só, em 1909, o Freud já sacava que esse convite, né, era um convite capcioso, que ele estava convidando o Freud para falar, não no sentido realmente da palavra do Freud, e sim de tornar isso uma ferramenta para a psicoterapia, para as terapias, né, de uma maneira geral, como a gente vê nos Estados Unidos, uma predominância da terapia do eu, né, que pode até usar algumas questões da psicanálise, alguns princípios da psicanálise, mas não é psicanálise. Né? Então, ele já sacava, né? E o que eu citei aqui quando a Ana-Luísa estava falando, quer dizer, o mesmo argumento que a gente usa para dizer o que é a psicanálise, esses projetos usam para dizer que deve regulamentar. O que a gente usa para não regulamentar é o mesmo argumento que usa para não regulamentar, e o Freud sacou isso nesse convite. Eles não estavam... Inclusive, foi engraçado que, eu até comentei isso no outro dia, que o Freud se propôs a falar sobre sonhos. Ele estava interessado em falar sobre os sonhos, a teoria dos sonhos. E aí alguém pediu, não, a gente quer uma coisa mais específica. Né? Quer dizer, a pessoa que convidou lá disse, não fala sobre isso, fala uma coisa mais específica. Eu queria saber do inconsciente, né? Queria saber de uma fórmula, né, de solução de problemas. Houve também uma tentativa da inclusão da psicanálise no currículo dos estudantes de medicina de Budapeste, e que, segundo Freud disse, teria provocado uma considerável agitação. Isso está citado por Freud, né? E aí ele vai tecer algumas condições para o ensino e para a transmissão da psicanálise na universidade, né? E aí eu quero juntar com o que que eu anotei aqui no final, mas assim, o que a gente usa como critério de formação? O tripé, que seria análise pessoal, que eu tenho defendido, que eu acho que não é um tripé com os 3 pés iguais, não. Eu acho que a análise pessoal é um tripé
mais grosso do que os outros dois. Ou seja, a análise pessoal tem mais força, mais influência na formação. Eu defendo isso. De qualquer maneira, a análise pessoal, a supervisão e aquilo que o Freud chamou de trocas de debates, de experiências, etc., entre os analistas, troca de discussões teóricas com analistas mais experientes. Enfim, não é um ensino padronizado nesse sentido, né? A experiência de cada um. Então, a outra critério que a gente usa, outra defesa, não, a psicanálise não pode ser regulamentada porque ela é uma formação singular. Isso que a Annalisa acabou de dizer. A escola oferece condições, uma escola, uma instituição de formação, garante essas condições para que haja ou não uma análise, uma formação. E, se essa formação existe, é completamente diferente. A minha formação não tem outra igual, a de cada um de vocês é inteiramente distinta. Esse também é um argumento para que não haja regulamentação da psicanálise. O outro, a instituição como espaço de troca de experiência e do recolher efeitos de uma análise. Até esse argumento, o pessoal do curso de graduação, numa tentativa de nos responder, disse assim, mais ou menos assim, não, eles vão fazer a graduação aqui. Eles propõem que a supervisão seja feita também na universidade, ela vai oferecer professores supervisores, sendo que ela não tem analistas no quadro de professores, não sei como vão fazer isso, mas eles vão oferecer isso. E quanto a essa troca de experiência, os analistas, depois de formados na graduação, poderão procurar as instituições de vocês para fazer esse debate, que seria, então, tipo uma especialização, seria algo mais além da graduação. Eles também encampam esse argumento, né? Teresa, acho que é só importante ressaltar isso, como que, assim, né, essa proposta de bacharelado, ela vai, de alguma maneira, tentando, assim, seduzir, né? Então, assim, eles dizem, não, mas vocês que são escolas de psicanálise, a gente vai dizer para os nossos alunos procurarem vocês depois. Não se preocupem. Então, assim, é algo que vai seduzindo. E para aqueles que estão se aproximando, que muitas vezes não viveram ainda a experiência de uma psicanálise no divã, que não viveram na carne o que é uma psicanálise, né? Isso pode parecer super ok, né? Assim, então tá, eu vou fazer o meu curso de graduação, vou pegar o diploma, vou ali numa escola ver o que é isso, e tá tudo certo. Tô com o meu diploma na mão, inclusive, né? É isso. Aliás, eu me lembrei, né, do texto. Eu queria falar uma coisa, assim, que eu acho importante, que eu acho assim, eu estou no escuro aqui, gente, que acabou a luz do bairro aqui em Vitória. Um vendaval, acabou a luz, eu estou no escuro aqui com a luz de vela, ó. Olha só, eu queria só trazer uma contribuição, né, assim, porque eu acho que o ponto central, assim, que eu vejo como algo que essa proposta traz, que é um equívoco e que não tem como você dizer que eu ofereço uma análise, eu indico para meus analisandos, supervisão ou uma formação teórica. Uma coisa que não tem como a gente aceitar é a questão da garantia antecipada. Sim. Porque uma pessoa que entra numa escola de psicanálise, que vai fazer formação nessas pequenas instituições, escolas, entidades, ela não tem essa garantia antecipada. Isso vai se construir ao longo desse percurso, juntando esse tripé que a Teresa falou e bem destacou, como sendo a questão central, a análise pessoal. Isso aparece, né, nos trabalhos, na apresentação clínica, nas discussões dos grupos de estudo. Quer dizer, os analistas que têm um pouco mais de experiência, eles conseguem verificar esses efeitos, né, desse inconsciente que nós estamos falando aqui, diz que falha, que equivoca, que abre, ele consegue verificar isso nas pessoas que frequentam as escolas. E numa universidade, que dá garantia antecipada, vai na contramão completa da psicanálise, porque, assim, a formação do analista diz respeito às questões inconscientes, então não tem uma cronologia, né? Lacan trabalha bem essa questão da cronologia, do tempo lógico, é uma questão lógica, inclusive poderá acontecer ou não. A pessoa pode ir para a nossa escola de Vitória, por exemplo, tem gente que está aqui há 15 anos e não é analista, a gente não consegue ainda sustentar esse lugar. Então, não é uma cronologia, isso acho que são pontos fundamentais
assim, da gente destacar a questão do Quando a conhecimento gente, do Estado. quando A a Helena- gente começou a fazer essa mobilização, teve uma fala, um minutinho só, teve uma fala do Dunker, ele falou uma coisa que me tocou muito, que eu gostei muito, eu acho que nem sei se ele falou com essa intenção. Ele disse assim: os psicanalistas se reconhecem, mesmo a partir de diferenças das suas formações, e principalmente pelas diferenças. Eu achei isso de uma riqueza, assim, né? Ele não fez mais comentário, mas ele disse, ele disse, não tem diploma, não tem certificado, não tem nenhum outro, isso que a gente sempre fala, né? Que garanta, mas os psicanalistas, ao escutarem um outro psicanalista, eles se reconhecem uns aos outros a partir das suas diferenças. Quem queria falar isso? A Helena, ela Não, fez um eu ia comentário, né? falar que eu acabei de colocar um comentário lá no chat que tem tudo a ver com o que a Vera falou. Quer dizer, a graduação, como é que fica a questão do tempo lógico? Porque é um tempo cronológico, você vai sair com diploma e você é psicanalista. Então, esse é outro ponto importantíssimo. E isso que o Dunker falou, que a Tereza comentou agora, tem a ver com alguns outros. Né? Um analista se autoriza por si mesmo e alguns outros. Sim. Então, é disso que... A questão do tempo lógico é absolutamente ignorada, né? pela academia, de uma maneira geral. Até nas pós-graduações, então, não se trata disso. O tempo lógico é uma questão muito clínica, né? Da experiência clínica, e isso não está cotejado nos cursos de graduação. E a formação... da experiência no divã. Sim, o tempo lógico está na formação também, como você disse, Tereza. Se é no 1 a 1, a sua formação não é igual à minha, que não é igual à da Vera, tem uma questão também do tempo lógico de cada um, do seu percurso. Mas na academia isso não existe, nem nas pós-graduações. Nem tem como existir. Sim, porque a formação ela está cronologicamente montado. Você faz essa disciplina, depois aquela, depois passa nessa, faz a outra. Sim, porque a formação está ligada à análise pessoal, né? Assim, então, a gente não tem como pensar que existe um tempo determinado, né? E é importante falar da formação permanente que a gente fala em psicanálise, né? E é isso, a graduação está lá, 4 anos você está formado. Eu quero dizer uma coisa muito importante, pessoal, é o seguinte, é muito bonito nós aqui, lacanianos, não porque não tem tempo lógico, acontece que na articulação, eu diria que mais da metade do pessoal da articulação, das instituições lá representadas, também nem sonham que é tempo lógico, e nem por isso deixam de ser psicanalistas. Tá? Então, você vê que quando a gente tenta um argumento, ele fura, porque tentar qualquer argumento é você regulamentar, entendeu? Então, é muito engraçado isso. Bom, eu estava aqui fazendo uma relação o outro, eu não sei se eu cheguei a falar, o outro item seria o saber inconsciente como saber inventado ou não sabido. Eu prefiro dizer não sabível, porque ele é não sabido radicalmente, jamais vai poder ser sabido. Né? Eu gosto muito, quando eu defendo principalmente a questão do curso, né? do bacharelado e tal, da formação permanente. Né? Agora, também isso eles encampam e dizem, como disse a Ana Luísa, não, mas depois eles vão para essas instituições e aí eles conseguem continuar a formação, ela vai ser permanente e continuada. Entenderam? Quer dizer, todos os argumentos são encampados. Né? Tem uma citação do Sartre que eu também destaquei aqui, que ele diz: o caráter próprio de uma pesquisa é ser indefinida. Né? A pesquisa é aberta, é indefinida. Dar-lhe nome ou defini-la é fechar o círculo. Eu acho que isso tem a ver, né, com essa questão da regulamentação. A Vera pediu para falar uma coisa que eu tenho aqui anotado, deixa eu ver no chat já o que foi que ela colocou. É da análise leiga, né? Pois é. Eu tenho aqui algumas coisas recortadas, não muito. Quer dizer, primeira coisa, falaram que é uma psicanálise é tão complexo que o Freud, para falar disso no texto Análise Leiga, que é o texto que ele mais trata dessa questão da não regulamentação e da não formação médica ou psicológica, na época era só médica, que não existia curso de psicologia, mas ele chega a dizer
que é melhor que se esqueça tudo que foi aprendido, né? Aquilo que vai ser aprendido não vai ter nenhuma utilidade na formação do psicanalista. Agora, olha como é que ele faz esse texto, é um texto denso. Ele inventa um interlocutor, tá? Que seria ele mesmo, né? Mas como se ele estivesse conversando com alguém, que seria um opositor dele, que ia contradizer o que ele diz. Então, ele mesmo diz e ele mesmo se contradiz. E o artifício que ele teve que usar, né, para poder falar disso. E esse interlocutor que ele inventou é ferrenho, ele critica, ele fura, ele insiste, né, e isso é que dá ao Freud a possibilidade de falar. Na verdade, ele não está explicando o que é a psicanálise, definindo o que é a psicanálise, ele está dialetizando, né? Ele inventa um outro para manter a psicanálise num discurso dialético, né? Então, e é interessante, o que eu acho muito interessante, né, Tereza, desse texto da análise leiga, né, que é de 1926, é que o Freud escreveu na época para defender que a psicanálise é leiga, né, perante ao questionamento de que o Theodor Hayek, né, Theodor Hayek não era médico, né, e por isso não poderia exercer a psicanálise. E eu acho isso importante porque o Freud era médico. E sendo médico, ele diz, não, a psicanálise não deve ser restrita aos médicos, porque não é por aí que se passa a formação, né? O que é imprescindível é a análise pessoal, né? É a experiência da análise pessoal. Então, ele sendo médico, sustenta a análise leiga. Eu fiz um recorte aqui, próximo do que ele está falando, abrindo aspas. Não consideramos absolutamente conveniente para a psicanálise ser engolida pela medicina e encontrar seu último repouso num livro de psiquiatria sob a epígrafe métodos de tratamento, juntamente com procedimentos tais como sugestão hipnótica, autossugestão e persuasão, que, nascidas da nossa ignorância, tende a agradecer à indolência e à covardia da humanidade por seus efeitos efêmeros. Ela merece um destino, ela, a psicanálise, um destino melhor e espero que o encontre. Em 1926, ou seja, no texto da análise leiga, né? E ele vai trazer uma coisa que é muito importante nesse texto, né? Que uma psicanálise, ela depende da transferência, né? E a transferência é impossível de ser regulamentada. Né? Então, você não tem como regulamentar as transferências, não tem como dizer, então faça análise com fulano ou ciclano. Né? E eu acho isso que é a complexidade do curso de graduação, né? Porque eu acho que vocês podiam eles, falar o que é oferecendo a análise, eles vão oferecer um corpo de professores para fazer a análise dos alunos. Olha que complicação. Então, você não pode escolher fora daquela amostra oferecida pela academia, né? Ana Luísa, acho que podia falar o que é transferência, lembrando que tem um público aqui que está chegando, que não tem contato com os conceitos da psicanálise. Aquilo assim, como se fosse... Bem lembrado. Sim, vai lá, Tereza. Estou lembrando, estou vendo a Natália até riu aqui. Eu convidaria a Natália para falar. Eu convidaria a Natália, porque isso é um debate, né? Não é? Inclusive, né, Tereza, acho que a gente podia abrir para quem quiser colocar mais questões, né, para as pessoas colocarem. A gente já está perto, né? Imagina. A Natália, a gente está convocando, porque a Natália está sustentando que eu fale que é a transferência. Um grupo de trabalho pouco, Natália. Olha, nem sei o que dizer agora a partir disso, mas eu acho que a transferência, né, no que diz respeito à psicanálise, é única, né? É impossível mesmo de ser regulamentada. Eu ouvi isso, achei isso muito legal, porque é impossível, né? E eu estou aqui ouvindo vocês e estou pensando que eu recebi uma pessoa que fez um curso, né, de psicanálise e que precisa obrigatoriamente fazer análise. E é pastor e tudo mais. E foi muito interessante ouvir, porque eu fiquei me questionando, né? Gente, como é que vai ser isso? Eu até comentei isso com a Tereza. Minha primeira reação foi falar assim, meu Deus, não vai dar certo, gente. E o que eu ouvi ali foi pura neurose, né?
Mas aí se coloca essa questão da transferência. Não sei se isso vai continuar, se não vai. O Eu tempo, posso né? interessante você trazer esse exemplo agora. Agora, ele buscou alguém de uma por que escola de será que ele psicanálise? buscou? Exato. Por que será que ele buscou você? A questão da transferência, pelo menos na minha experiência, é que o motivo pelo qual você escolheu aquele analista e você acha que tem um motivo consciente. Quando a gente procura um analista, a gente já, ou porque ele é universitário, ou porque ele é homem, ou porque ele é mulher, ou porque ele é velho, ou porque ele é novo, a gente acha que é uma boa escolha. Quando você vai desenvolvendo a sua análise, você vê que os motivos são absolutamente distintos desse e surpreendentes. Eu, por exemplo, já no decorrer da minha análise, já há muito tempo, eu olhei para a mão do meu analista e vi traços da mão do meu avô. Coisa que, sabe, enfim, e me assustei. O problema é, mas a gente pode encontrar traços do avô, do pai, em qualquer outra pessoa, se é um homem, se é uma mulher, enfim. O problema é que quando eu olhei aquilo, me assustou. Aquilo me causou, aquilo me sacudiu. Então, aí a gente vê, né, como está uma questão transferencial que estava absolutamente elegida, não tinha nada a ver com o que eu escolhi, e que, enfim, nada a ver com isso, né? O motivo consciente pelo qual eu escolhi. É muito interessante isso. A transferência, gente, deixa eu tentar falar um pouco mais, Natália, já. Peraí, Vera, eu sei que você está querendo falar, Vera, aguenta aí que eu vou tentar explicar mais um pouco o que é a transferência. Para aqueles que estão aqui, né? Bom, eu estou insistindo, que eu tenho o cacuete de tentar falar a torta e direito, ou seja, falar uma linguagem bem popular. A transferência é exatamente isso, né? Quer dizer, o sujeito ele é conduzido inconscientemente por uma determinada cena, um determinado contexto, né? que ele arma a partir da sua origem, que a nossa origem é algo que a gente não acessa, a gente não sabe porque veio ao mundo, a gente não sabe porque veio homem, porque a gente veio mulher, enfim, a gente não tem acesso a essa nossa origem ela é, de certa forma, enigmática, né? De certa forma, não, ela é totalmente enigmática, e em cima desse enigma a gente monta uma historinha. Eu nasci por isso, por aquilo, porque meu irmão, porque minha mãe, porque não sei lá, porque meu nome. Então, a gente monta ali como se fosse uma cena que a gente chama, nós psicanalistas, da fantasia, né? Como se fosse uma fantasia de carnaval, a gente acredita naquilo. E, a partir daí, a gente faz a escolha transferencial. A gente acha que se aquele sujeito vai se encaixar nesse contexto que a gente imaginariamente montou para o nosso enigma, para o nosso desconhecido. Então, é assim que é feita a transferência. Como é que eu posso fazer essa escolha se ela está dentro de uma amostra pré-escolhida? Eu não tenho liberdade de jogar, né? Eu jogo, a gente projeta em cima de uma determinada pessoa, poxa, eu vou... Bom, porque ele é um sujeito carinhoso com as mulheres, então eu vou escolher por causa disso. Isso está montado, né, no contexto que eu tomo lá do meu papel com relação com o homem, enfim. Então, a gente monta, né, uma determinada coisa e projeta isso no analista. E o analista tem que se livrar disso, ele não vai encarnar esse lugar. Mas isso é pendurado nele, de alguma maneira. Vera, não sei se expliquei bem. Não, eu acho que cada um fala de um jeito, é assim mesmo. A gente vai falando e vai construindo. Gente, eu estou aqui no escuro, porque continua escuro o meu bairro. Olha só. Ontem foi aqui no Rio, isso, em Niterói. Então, olha só, o que eu pensei assim, sobre essa questão da transferência agora, que me ocorreu, foi que a transferência ela tem a ver com a relação do sujeito supor saber. O que é isso? Você supõe que aquele fulano ali, que você escolheu, que tem a ver com como Tereza bem recortou, com os traços, alguma coisa desse nome do analista, ou daquele que você, não só o nome, né, daquilo que ele traz, às vezes, num trabalho de psicanálise, ele toca você em algum ponto, você faz uma suposição de que aquele analista pode responder a algo que você busca, né, a algo que te fala. Isso é fundamental, assim. E aí é interessante, porque assim, é uma transferência inicial que você constrói, ela é necessária, e o analista, como Tereza bem falou também, você não pode acreditar nesse lugar, né? Você tem uma suposição, o analisante te coloca naquela posição de supor saber.
não pode acreditar que você tem o saber sobre aquilo que causa o sofrimento dele. Ele que vai procurar saber aquilo que você vai conduzi-lo para que ele chegue a encontrar, digamos, seus enigmas, suas questões, encontrar sua ficção, desconstruir sua ficção, sua fantasia, atravessar sua fantasia, enfim. Mas, assim, eu acho que tem um ponto interessante de abordar sobre a questão da transferência, que, assim, a verdadeira, não sei se não é bem o nome adequado, mas a transferência é efetiva justamente quando você leva para uma situação analítica aquela emoção, aquela raiva, ou aquele amor excessivo que você tem por algum ente, né, da sua família, alguma pessoa familiar, que você joga na transferência. Então, assim, por exemplo, em determinado momento o analista não atende no horário, ou então cobra mais caro a sessão, aumenta o valor, e aí o analisante traz aquela situação de um desconforto, de uma raiva, de uma agressividade, né? Ou então uma transferência amorosa demais, que ele está levando para a situação analítica aquilo que ele vivencia na sua experiência familiar. Ele traz para a cena, é como se ele encenasse, fosse um teatro ali no momento da sessão, que ele traz ali. E aí é bacanérrimo, porque neste momento que esse analista não encarna essa posição, que ele suporta essa agressividade, essa posição que o analisante coloca, aí é que o Lacan vai nomear isso como intervenção sobre a transferência, porque você vai intervir no momento em que a situação é levada para a situação analítica, né? Assim, né? De a pessoa encenar algum mal-estar com o analista, né? Por isso que toda resistência é transferência nesse sentido, porque assim ela traz um ponto que tem a ver com algo que diz respeito a essa questão familiar que é trazida para a questão de análise. Tereza tocou nesse ponto na live, né? Assim, que um curso de graduação que garante antecipadamente um diploma, né? Aquele sujeito, ele não está em análise. Logo, como é que ele vai fazer quando ele estiver no consultório, né? Diante dessas transferências, manejando essas transferências, né? Porque o que permite com que a gente maneje, né, as situações nas análises que a gente conduz é justamente a nossa análise pessoal, né? Então, é realmente muito... Coisa, assim, Luísa. Porque, assim, a transferência é um fenômeno que acontece, né? Eu acho que pode até acontecer de falarem assim, tem esses 10 analistas aqui, você vai ter que fazer com um desses. E acontecer a transferência, né? O ponto vai ser, de fato, manejo, né? Então, se o analista ali que atende não sustentar, né, a análise a partir do desejo do analista, uma análise não vai se dar, né? Eu acho complicado isso, porque no momento, Natália, porque no momento que a universidade diz essas pessoas, esses analistas, você vai ter que escolher entre eles, já tem uma escolha antecipada. Eu concordo que não já é não é porque o sejam bacana. aqueles, não é porque sejam Concordo. aqueles, é a maneira como é colocada, que tem que ser um desses. Porque a escolha do analista, como a Vera tocou, é uma suposição de saber, ou seja, é sempre um engodo. Você tem que se enganar. Quando a universidade diz esse, a universidade está garantindo que aquele vai funcionar como analista. E aí ferrou. Aí ferrou. Porque é um engodo, é uma suposição de saber que vai se transformar depois num saber suposto, né? É diferente. O saber já não está mais no sujeito, e sim o analisando toma para ele esse saber. Né? Enfim, não é um sujeito suposto saber, e sim um saber suposto sobre o sujeito. É um saber que vai ser tomado, criado, inventado, etc. E aí, se a universidade já diz esse, não é engodo mais, já tem a garantia do outro. Né? E outra coisa importante também é que, já que ele está falando um pouco de transferência, não sei se enfim, é o caso, porque é um conceito complicado, a gente não tem que estar entrando muito nele, mas ela é a condição para haver análise, e, ao mesmo tempo, é algo que tem que ser dissolvido na análise, para que haja análise. É condição para haver análise e para que a análise se ande. Ela tem que ser dissolvida. Ou seja, como a Vera falou, na hora da raiva, porque está cobrando mais, o cara não pode tomar essa raiva para ele. Né? Então, é esse jogo aí.
E por mais Mais alguém? que haja análise, né, Tereza, assim, a gente tem que pensar também o que é que um diploma, né, que garante uma formação e que garante que esse sujeito pode exercer a psicanálise, né, o que é que isso não pode vir, assim, ter como efeito, né, de uma certa consistência, né, do analista. E isso seria muito complicado, né, eu sou analista porque eu tenho um diploma, né, assim, claro que a gente não tem como saber como que, enfim, mas a gente sabe que é complicado, né, essa garantia. Sou analista E para a psicanálise, desde Freud, Lacan, ou mesmo os pós-freudianos, que não são lacanianos, sou analista é um sintoma, gente. Ninguém é analista, porque isso já seria uma garantia, já seria uma consistência. Sou analista. O analista está muito mais para o lado do não ser. Né? gente, mais questões? Por favor. Eu vi um comentário da Regina no chat que eu achei bem interessante tocar. Deixa eu voltar aqui, Regina, vamos lá. Acho que ela colocou 2 comentários. Primeiro, infelizmente, há um grande preconceito da população em geral pela questão leiga, já que desconhecem a associação entre psicologia e psicanálise, né? E outra, muitos psicólogos descredibilizam os psicanalistas, inclusive o CRP. Vi uma nota ontem do Conselho de Psicologia rechaçando os psicanalistas não psicólogos. Bom, acho que é importante dizer que o Conselho de Psicologia, né, lá no ano 2000, quando surge o movimento Articulação, tanto o Conselho de Psicologia como de Medicina, né, eles estão juntos, né, com o movimento Articulação, né, defendendo a não regulamentação da psicanálise, né. Agora, assim, para a sociedade em geral, é isso que Tereza falou, é muito difícil a gente explicar, assim, por que nós não queremos a regulamentação da psicanálise, né? Porque, de fato, as pessoas pensam isso, não, mas como assim, né? O psicanalista não fez a faculdade tal, né? Como assim é leigo, né? Quer comentar, Tereza? Quando o Freud fala dessa inclusão no currículo de medicina em Budapeste, a inclusão da psicanálise, né? Do ensino da psicanálise, ele diz assim, isso deveria ser uma coisa muito interessante para os psicanalistas terem a psicanálise incluída, né, no currículo da medicina. E a gente também sempre é convocado, mas, poxa, que ótimo que vai ter um curso, então eu vou ter um emprego, eu vou ser, ainda mais eu que tenho uma experiência de quase 40 anos de ser professora, oba, vou ter uma opção de faculdade para me empregar e tal. Mas ninguém está achando isso maravilhoso, né? Porque não se trata disso. Não se trata de uma valorização. Né? A psicanálise não precisa ser valorizada, né? Nem defendida, nem garantida, porque ela se garante exatamente pelo seu tropeço, né? Pelo seu inesperado, né? Pelo seu surpreendente. Então, enfim, gente, Oi. Estou aqui ouvindo vocês, estou adorando ouvir vocês. Então, o Freud ele viu mais, né, inconsciente nas teses do Theodor Hayek, né, sobre o Flaubert, do que muitos médicos que o acompanhavam, né? Assim, isso é interessante, né? Esse fato dele ter defendido o Theodor não é por acaso, a gente está falando de transferência aí, né? E essa questão é muito importante, porque o Freud se deixa realmente transferir, né? Quer dizer, ele quer ouvir, né, o que Theodor tinha a dizer sobre, né, a sua experiência de leitura e de trabalho com a obra do Flaubert. Ali o Freud escutava o inconsciente. Então, assim, eu estava ouvindo vocês, eu estava pensando uma coisa, assim, a psicanálise ela nunca vai estar protegida, né, dos assaltos bárbaros dos civilizados, né? A psicanálise sempre sofreu, né, a tentativa de ser apropriada de todos os lados, né? Os americanos roubaram um pouco da teoria, mas não queriam a clínica, né? Os ingleses queriam algo da técnica, mas, né, mudavam demais a teoria, né? Dizem que vários ditadores do século XX foram estudiosos de psicologia das massas, né? Então, assim,
os evangélicos queriam, né, regulamentar a psicanálise. Então, a psicanálise, na verdade, ela nunca vai estar, né? Bom, na história do movimento psicanalítico, né, Freud vai defender a psicanálise contra um dos seus maiores ex-aliados, né, que é Jung. Então, assim, é muito interessante. Nós estamos falando aí do curso de bacharelado, mas a gente tem questões que perpassam a própria história das escolas, que mostram para a gente que tudo é muito delicado, né? A gente podia hoje aqui, por exemplo, levantar a questão dos analistas fora de escola, né? Os analistas que não estão em escola, né? Não estão em sociedades, instituições psicanalíticas, né? Quer dizer, esse é um problema, essa é uma questão também, né? Então, assim, a questão da psicanálise, a psicanálise ela vai estar sempre muito exposta a essas tentativas de apropriação indébita, né? A gente vai estar sempre. É por isso que a formação, inclusive, é permanente, né? Porque defender uma certa relação com o inconsciente não é qualquer coisa, né? Quer dizer, para o mundo funcional que a gente vive num mundo, né, que se pretende funcional, né? A gente trabalhar com alguma coisa que Lacan chama, né, com aquilo que não funciona, com o real, né? Quer dizer, como dar conta disso, né? Como dar conta, né? Num mundo em que o imperativo da funcionalidade, no mundo em que impera a questão da performance, né? da produtividade, né? Quer dizer, cada vez mais a psicanálise, o inconsciente, vai ficando ali, né, ameaçado, né, espremido, né, na tentativa, né, da gente poder se apropriar, né, desses conceitos, né, como se eles pudessem ser aplicados, né, e manejados numa técnica, né, num certo manejo técnico, né, que, enfim, a gente está o tempo todo, né, tratando dessa questão, né, desse impossível, né, de fechar o campo da psicanálise, né, um campo em aberto, né, e as tentativas são justamente de fechá-lo, né, de tentar justamente criar uma regulamentação que permita que um certo grupo detenha esse poder. Então, nós mesmos que hoje estamos nas escolas, nós mesmos que lutamos por uma formação em psicanálise, uma formação permanente, a gente está o tempo todo também lidando, né, com essas dificuldades, mesmo entre nós que somos psicanalistas. Assim, eu vou falar aqui uma coisa, gente, uma coisa que eu tenho, assim, que eu tenho me perguntado, né? A articulação, ela tem uma coisa muito interessante, porque ela né, a reunião, ela é um movimento, uma reunião de várias escolas que tentam manter ali, né, a sua diferença. Cada escola ali traz a sua diferença, traz, enfim, a assinatura do seu estilo, do seu percurso. Isso é muito interessante, né? Mais recentemente, ano passado, né, um documento foi assinado em nome do conjunto de analistas. Isso é um problema. Né? Assinar um documento em nome de um conjunto de analistas, isso é problemático, porque fazer conjunto é outra coisa. Aí, eu tenho me preocupado com isso, né? Quer dizer, nós que afirmamos que a psicanálise não faz conjunto, ela não pode ser tomada, né, num conjunto fechado. Eu me preocupa quando a gente toma uma certa iniciativa de assinar um documento em que nós formamos um conjunto. É evidente que a psicanálise não pode sobreviver num ambiente em que não haja democracia, né? É evidente que a psicanálise não pode viver num ambiente em que a tirania, né, tire a pouca margem de liberdade no sujeito, né? É evidente que isso é importantíssimo como condição, né, de um Estado, de uma sociedade. Mas é complicado quando a gente assina um documento em nome de um conjunto, porque aí, gente, é como a questão da autorregulamentação, é como a questão da gente dizer que existe um modo dos psicanalistas se afirmarem enquanto um todo. Então, esse é um problema que eu acho que deu margem, inclusive, para o que a gente está vivendo, né? Porque aí é uma questão, né, de quem vai afirmar, né, esse corpo, né, esse corpo uno, esse corpo inteiro, né, esse conjunto inteiro, né? Pode ser que sejam os analistas,
Pode ser que só para terminar, pode ser que sejam os analistas que estão ali brigando no dia a dia das suas sociedades, das suas escolas, mas pode ser também que isso parta, né, de um movimento dentro das universidades que na verdade atenda aos interesses de um pequeno grupo que tenta se colocar em nome, né, de um todo, né, de um interesse maior, né, do liberalismo que rege hoje a nossa sociedade, esse nosso capitalismo, né, neoliberal, enfim. Então, a gente precisa também pensar nessas coisas, entende? Como nós, muitas vezes, também tomamos certas atitudes que jogam depois contra a gente mesmo. Enfim, eu achei importante trazer isso, né? Ouvi bastante vocês. E você me fez lembrar o seguinte, para nós, o movimento articulação é uma dificuldade, porque o movimento articulação não pode existir, nem no site, nem no e-mail, não pode existir, não pode assinar. E curioso, não pode assinar Abílio, enquanto movimento articulação. Enquanto movimento. Curioso, Abílio, você dizer isso, porque não tinha me ocorrido que, nesse momento dessa brigalha, dessa ebulição, né? Porque assim, é o curso bacharelado, né? O curso bacharelado, e mais os vira até um nome feio, né? E aí, esses 2 projetos de lei e tal, a gente, então, fez um ofício para encaminhar, então tinha que assinar, assina-se as instituições, porque o movimento não existe enquanto instituição. E aí foi muito engraçado, porque a gente terminou, vamos entregar? Aí alguém chega, não, mas eu também queria entrar. Não, mas eu queria... Aí ficou esse movimento do mais um. É bonito isso, porque quando a gente fechou o conjunto, começou... Não, mas eu já pedi para entrar, eu quero assinar. É muito interessante ver essa coisa do mais um. Agora, eu queria ressaltar aqui, gente, o Abílio começou a colocar, eu costumo dizer, a psicanálise sempre viveu na boca do cachorro. A psicanálise, no início da entrada dela no Rio de Janeiro, no Brasil, aliás, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo também, ela era uma teoria tomada para defender a eugenia pelo movimento brasileira de higiene mental, Liga Brasileira de Higiene Mental, uma defesa e uma luta pela eugenia, ou seja, defesa racial. E isso era, e a psicanálise servia para isso. A psicanálise foi trazida para o Brasil, um dos analistas que trouxeram, Kemper, ele foi da KGB, ele serviu à fronte para selecionar os homens mais adequados, né, para servir o nazismo. Quer dizer, é na boca do cachorro. Né? E aí a gente lembra do que o Freud fala, né? Acho que é no História do Movimento Psicanalítico, né? Que ele fala assim que desvios, deturpações acontecem, né? Mas assim, não chamem então isso de psicanálise. Tudo bem, façam o que quiserem a partir, né? Assim, saindo da psicanálise, mas então chame de outra coisa, porque não se trata então de psicanálise, né? Agora, Abílio, isso que estava trazendo, né? Assim, recentemente, né, depois desse lançamento do bacharelado, eu acho que foi um dos momentos em que o movimento mais fez movimento, mais se articulou, né? E isso que você está dizendo é interessante, porque em nenhum momento, assim, o tempo todo, né, eu diria que a gente tem que estar atento mesmo para não se institucionalizar, como uma escola de psicanálise também, né? Porque a gente sabe que escola é uma coisa pontual, né? Assim, a gente quando vê, opa, já está institucionalizando, né? E no movimento foi muito curioso, né? Porque quando é lançado um manifesto, as instituições, as entidades, né, as sociedades começam a assinar aquilo, né? E buscar, enfim, que outras também assinem esse manifesto contra o bacharelado em psicanálise, né? O que a gente se pega assim tendo que pensar? Que, opa, mas estar ali aquilo não pode ser um documento que diga quem são as entidades sérias que formam psicanalistas. Porque se a gente dizer que quem forma psicanalista é quem está naquela lista, isso já é regulamentar. Né? Então, assim, eu falo que sempre uma corda bamba, assim, essa questão da não regulamentação, né? Porque se a gente diz o que a gente está regulamentando, se as entidades que estão no movimento são, então, as que formam, já é uma regulamentação, ele vira o próprio regulamentador, o próprio movimento, e isso é muito perigoso. E eu acho que isso, esse cuidado, esse movimento, esse vai e vem,
é um trabalho clínico. E eu quero deixar também aqui testemunhado que foi, para mim, para a minha formação, estar ali na articulação. A gente ali não aprende teoria, a gente ali não faz supervisão, a gente ali não faz análise pessoal, né? A gente ali está discutindo essas coisas, eu diria até bastante institucionais, porque a gente fala de instituições, a gente fala do curso de bacharelado, a gente fala do Senado, a gente fala disso daquilo. E é curioso, né? Eu me vi nessa semana passada participando de uma comissão em que a gente estava tentando falar numa linguagem mais clara possível para um político, para convencê-lo de ser o relator do nosso projeto. E, gente, para mim, né, até eu comentei com a Ana Luísa, nós somos o avesso, e o avesso direito é a mesma coisa, enquanto a Ana Luísa vem de uma cultura familiar de políticos, eu vim de uma cultura onde política, Salazar, não podia se falar, porque na família já tinha dado briga de puxar faca. Então, era proibido falar. E meu pai era funcionário público, então ele trabalhava num caldo de política. E ele, às vezes, vinha aborrecido com alguma coisa, mas não quero falar disso. Não quero, não, aqui em casa não se fala disso. E eu me vi ali, agora não faço outra coisa a não ser falar com político ou sobre política. Isso, para mim, realmente é uma revolução. Eu acho que essa questão... Tem alguém para falar? Eu posso falar? Sim, não, pode falar. Eu acho que essa questão, por exemplo, ela é delicada, mas eu acho assim, eu acho que a gente tem que analisar cada contexto. Nesse momento, mesmo que a gente fique tentando fazer um movimento para fora das instituições, para a sociedade em geral, denunciando essa questão do bacharelado, é importante que a sociedade entenda que são profissionais, que são sérios, são éticos. Não quer dizer que a psicanálise só aconteça nessas instituições. A gente tem que ter esse cuidado. Mas essas instituições que estão ali, pelo menos assim, elas em si se apostam numa postura ética. Então, isso é importante dizer à sociedade, porque assim, eu penso que o Congresso, ele vai... Primeiro que o Congresso ele vai analisar a situação geral, ele se move pelo movimento social, pelo movimento da sociedade. E na medida em que nós fizemos um movimento, né, momento é ótimo, virulento, foi momento mesmo, virulento, assim, de escrever artigos, várias pessoas escreveram artigos, Folha de São Paulo, Globo, Correio Brasiliense, a Folha, foram vários artigos de profissionais que têm uma postura, têm se sustentado por uma postura ética e séria, e isso faz diferença. Isso ajuda muito, inclusive, a mostrar para o Congresso que não é uma questão tão simples de manusear e de articular com um grupinho ali que é ligado ao governo X ou Y. Não, tem uma resistência importante da sociedade. A psicanálise ela é respeitada pelo meio intelectual, pelo formador de opinião, ela está aí alastrada, né, na sociedade brasileira. Então, você ter esses profissionais, né, esses analistas ali se posicionando, em determinado momento é importante dizer sim, que são entidades sérias. Né? É verdade, Vera. Vera, é verdade. É verdade. Não, e é um movimento de 22 anos, você lembrou bem, né? É um movimento de 22 anos que passou por diversos governos, né? Quer dizer, independentemente se fosse um governo mais de esquerda, de direita, quer dizer, é um movimento de 22 anos que se afirma um trabalho, né? Uma tentativa, né? De sustentar o discurso analítico, né? Né? Há 22 anos. Né? A primeira reunião aconteceu em 2000, a primeira reunião. Isso. Exatamente. É diferente a gente assinar uma instituição, quer dizer, qualquer que seja essa instituição, e o movimento de articulação não é, mas às vezes a gente tem que ter o cuidado para que ele não se torne, a gente, de alguma maneira, está instituído, ou seja, está garantido e representado. Enquanto ali, eu entendi assim que a Vera falou, como a gente se sustenta pelo nosso discurso, por aquilo que a gente
escreve. Pela ética. Exato. Então, é isso que é aí que a gente se sustenta na nossa própria fala. A gente não está ali como uma instituição XPTO garantindo nada. O que nos garante é o que a gente escreveu no negócio. E a gente sabe, né, que a gente sabe que de alguma maneira a gente sabe assim que mais hora menos hora, assim, né, assim, a gente pode ter um curso aí de bacharelado, isso pode ir para frente, né, enfim. E aí, o que a gente pode fazer para sustentar a psicanálise é o que a gente vem fazendo, né? Que é ocupando espaços, que é sustentando, né, a psicanálise de um ponto de vista ético, né? Nas escolas, nas entidades, né? É realmente fazendo o que tem sido feito, né? Esse movimento recente de, por exemplo, vários psicanalistas escreverem nos jornais, né, artigos, foi muito importante, né? Porque são pessoas que é isso, elas são muito respeitadas, né, pelo trabalho mesmo, pelo percurso que elas sustentam, né? Então, é o que a gente tem, assim, é o nosso próprio movimento, assim, do ponto de vista da nossa ética, né, do que a gente vem fazendo, né, nesses mais de 100 anos de história da psicanálise. Isso. Eu acho interessante eu acho interessante, eu sou mais nova assim, no movimento Articulação, como delegada da Escola Lacaniana de Vitória, o que eu acho interessante é justamente a gente conseguir concatenar tantas instituições de psicanálise, que tem tantas diferenças no modo como trabalham os textos, né? Inclusive, tem instituições que têm muitos regramentos, aliás, todas têm um certo regramento, mas assim, o que está pautado é uma questão muito maior do que nossos pequenos narcisismos, digamos assim, né? Então, assim, isso que é bacana, assim. Então, eu vejo nesse movimento uma virulência da psicanálise, né? Assim, lógico que a gente tem que tomar cuidado, mas ali a gente, toda hora, alguém lembra isso, que a gente tem que tomar cuidado para não regulamentar, para não virar uma entidade. Mas, assim, a força desse movimento, ela se dá justamente por essas instituições sustentar o discurso e a ética e o desejo, e para além das nossas questões ali, até rivalizatórias que existem com as instituições. Deixa eu pegar o link aí do que a Ana Luísa falou, né? Nesse sentido de que a nossa proposta, como eu falei no início, é falar para os não psicanalistas. Né? Sim. Então, é lógico que aqui tem muitos psicanalistas, a gente pede a vocês que, de alguma maneira, multipliquem isso, porque o interessante é que a gente sustente o vigor do discurso psicanalítico. Quando Lacan, estou lembrando aqui para os psicanalistas, quando Lacan estuda os 4 discursos, ele diz que o discurso psicanalítico é aquele que suspende os outros discursos e faz virada, né? Ele faz virada de discurso, né? Cada vez ele faz um discurso virar o outro discurso, ou seja, ele fura, ele atravessa, ele sustenta e suspende, né, todos os outros discursos. Então, é isso que a gente pretende fazer aqui, falar, né? E, enfim. Bom, eu acho que era isso. Já deu a hora. Tá bom, né? Tá bom. Deu a hora, a nossa hora. Mas alguém deixou para o fim, olha... eu queria falar uma coisa para a Regina. A Regina não vai embora já, não. É o seguinte, a gente tem que lembrar que o Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Regionais de Psicologia, eles são instituições de defesa da profissão de psicólogos, né? Então, eu não sei bem o que você ouviu, como é que foi. Lógico, você pode ouvir qualquer coisa nesse mundo, né? A gente já sabe. Mas, de qualquer forma, quando eles defendem os psicólogos, é a função deles, né? É uma instituição representativa para defender os psicólogos, é a formação dos psicólogos, é a profissão de psicólogo. Agora, eles, com isso, não precisam desdenhar a profissão de psicanalista, ou profissão, ofício, sei lá como é que eles queiram chamar. Mas, só lembrando isso, né? Mas eu acho também, Tereza, há uma questão aí em jogo, né, que é a especificidade da psicoterapia para os psicólogos. Isso é uma questão que interessa, né, a categoria dos psicólogos, mas que também interessa a nós aqui agora, né? Isso aí que eu ia falar. Porque eles estão na defesa das psicoterapias como sendo, digamos assim... Exclusiva das psicologias. Sim. Nesse ponto, há uma confluência. Inclusive, o CFP
ele está junto com o movimento de articulação nesse sentido, né? Agora, Isso aí, gente, rivalidade vai existir sempre, nunca vai deixar de existir, a gente tem que lidar com isso, faz parte da vida, né? Assim, no curso de psicologia, deixa, não tem problema não. Eu vou Cada um lembrar a Denise vai seguir Maurano. Cada A um vai Denise seguir Maurano disse um dia, numa reunião de articulação, e eu acho que ela escreveu também num artigo, num comentário qualquer de internet, gente, se vocês encontrarem certificados, diplomas de psicanalista, fujam imediatamente, porque é perigoso. Chegar na sala de psicanalista e tiver cheio de diploma na parede, fuja. Fuja imediatamente, vocês estão em perigo. Mas é isso, gente. Agradecer a presença de todos, pedir para a gente. Muito obrigada. Para a gente replicar esse debate e continuar nessa discussão que é importantíssima. Isso aí. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Beijo. Boa noite.